Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva DBO na TV. Seja muito bem-vindo. E a gente começa com as informações do mercado futuro. Olá, amigos do canal Terra Viva, aqui quem fala é Douglas Coelho, sou zootecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. E hoje eu estou aqui para traçar um breve panorama dos mercados de boi gordo e de milho na semana. Bom, pelo lado do boi gordo, essa foi uma semana de baixa da arroba, em boa parte das praças pecuárias pesquisadas aqui pela Radar. Em São Paulo não foi diferente, a indústria tenta fazer ofertas de compra ao redor de 310, 315, 320. Nesse sentido, alguma boiada entrou, as escalas de abate tiveram um alongamento, e as indústrias estão mais confortáveis em relação às 2 semanas anteriores. Paralelamente a isso, a gente vê que as vendas de carne no mercado doméstico estão aquém das expectativas para o início de dezembro, então a indústria, sim, aos poucos tem conseguido trazer essa arroba para baixo nesse momento. Já pelo lado do milho, a gente vê o cenário oposto. O final da semana foi marcado por indústrias do mercado interno, que são demandantes do cereal, tentando pagar mais para conseguir matéria-prima, enquanto os vendedores, os produtores de milho, estão um pouco mais retraídos em função da situação delicada fiscal e com o dólar na casa de 6 também não é muito estimulador, não estimula os produtores a negociarem nesse momento. Então, estão retraindo o cereal e fazem assim com que ganhem um suporte nos preços no final dessa semana e possivelmente deve se estender nos próximos dias. Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Contem com todo o time da Radar Investimentos. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima. E vamos ao nosso quadro Insumos. Olá pessoal, aqui quem fala é Rodrigo Demundo, eu sou analista de mercado aqui da Scott Consultoria e hoje eu vim conversar um pouco sobre a relação de troca da polpa cítrica peletizada e a arroba do boi gordo. Mas antes eu gostaria de fazer o convite para vocês entrarem e se cadastrarem no site do Confina Brasil, www.confinabrasil.com, para receberem a edição de 2024 do Benchmark. Bom, pessoal, segundo o levantamento da Scott Consultoria, o fechamento de novembro, a polpa cítrica peletizada, sem considerar o frete, na Praça Paulista, ficou cotada em aproximadamente R$ 1.190, uma alta de aproximadamente 5,6% em relação ao fechamento do mês anterior. Já a arroba do boi gordo também trabalhou em patamares mais elevados, com uma alta de 14% em relação ao fechamento de outubro, estando cotado em aproximadamente a R$ 333, isso considerando os preços na Praça Paulista, a prazo e livres de impostos. Com isso, com a arroba do boi gordo se valorizando mais que o preço do insumo, a relação de troca para o pecuarista melhorou cerca de 7% em relação ao fechamento do mês anterior, sendo então necessárias a venda de 3,6 arroba de boi gordo para a compra de 1 tonelada do insumo. E com essa perspectiva, a relação para o médio e curto prazo é de piora para o preço da arroba do boi gordo. Mesmo que isso pareça estranho, já que o preço da arroba do boi gordo só valorizou em novembro, diante das quedas e a pressão em cima dos preços que viemos registrando nesse começo de dezembro, podem impactar a relação de troca para o pecuarista, principalmente se a polpa cítrica peletizada continuar se valorizando. Com isso, no médio e curto prazo, a expectativa é que a relação de troca piore se os preços continuarem pressionados. Mas por hoje é só, pessoal. Fico grato pela audiência e até a próxima. Obrigada a você. E o DBO na TV vai para um rápido intervalo. Até já. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. E no quadro Pecuarista em Prosa, você vai conferir a história da pecuarista Melissa Freitas. No Pecuarista em Prosa de hoje, eu tenho o grande prazer e alegria de conversar com a pecuarista Melissa Freitas, que é lá do Mato Grosso. Melissa, seja muito bem-vinda ao nosso Pecuarista em Prosa de hoje, viu? Que prazer receber você aqui. Obrigada, eu que agradeço, Flávio, o convite. Fico muito honrada, em poder falar um pouquinho da minha história no agro e com a pecuária.
A honra é toda nossa de ter você aqui com a gente, viu? E eu quero que você comece contando, né? Como que foi crescer em uma família de pecuaristas? Desde quando a paixão pela atividade surgiu e como que ela se desenvolveu ao longo dos anos? Muito bom, né? Porque é a única experiência que eu tenho de estar nessa família, mas desenvolver desse amor, né? Um amor que é passado por gerações. Então, fui criada aprendendo a saber sobre a importância do cuidado com a terra, com os alimentos, sobre como importante é essa profissão para todos, né? E também ter um olhar como um negócio, porque também é o nosso negócio, né? Então, foi um legado aí passado de geração em geração, um amor pela terra e algo que também é muito importante por ser um legado, né? Algo que a família vem nos ensinando e tá, então, gerando essa unidade na casa e passando para os próximos também, que ainda virão. E você é a quarta geração, né, de pecuaristas na sua família. O que que significa isso para você? Quais são os maiores desafios também e as maiores recompensas em continuar essa tradição, né? Você foi preparada para essa sucessão familiar? Sim e não. Como você perguntou sobre o amor, né? É algo que sim veio de berço. Então, a minha família sempre nos levava, eu e a minha irmã, desde a infância para a fazenda. Então, a gente aprendeu a ter esse amor pela terra desde a infância. Mas em relação à sucessão, foi algo que eu sempre soube que eu faria, trabalhar com a terra. Mas não necessariamente que eu trabalharia com a família. Então, isso foi uma proposta que, depois de formada, eu me formei em agronomia, meu pai falou, vem trabalhar com a gente. Então, comecei a trabalhar com a família. Isso aí, num período de ter saído da faculdade e depois retornar, porque na infância, tanto eu quanto a minha irmã, a gente acompanhava as idas para a fazenda, a lida com o gado, todo o processo com a terra, plantio de capim, enfim. Então, foi algo que, desde a infância, a gente cultivou, mas ao mesmo tempo aí agora como uma pessoa já formada na área, meu pai chamou para trabalhar junto e aí conquistar esse espaço, né? Então, você me perguntou qual o maior desafio. Um dos maiores desafios é essa diferença de gerações. Como você conquistar o espaço, a confiança, de poder ter voz ali para falar alguma coisa, para dar direção ou para sugerir alguma coisa. Então, esse foi o maior desafio, eu poder conseguir esse espaço para ter essa voz. Vou dizer que algumas vezes eu tenho e outras vezes não. Então, é uma construção, né? Que ao longo da vida a gente vai angariando e buscando cada vez mais esse espaço e essa voz nesse lugar. Exatamente, é uma construção e a gente vê aí que você tem tido excelência, né, no que você faz. E como que você vê a evolução da pecuária em Mato Grosso desde que iniciou as suas atividades? Quais foram as principais mudanças aí que impactaram o setor aí na região e também na sua propriedade, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Eu vejo que cada vez mais os pecuaristas têm buscado ter essa visão de negócio como empresas, né? Então, é algo que ainda também está se construindo, mas que com a entrada da tecnologia, com a necessidade de permanência das próximas gerações, eles têm buscado trazer mais dessa tecnologia, buscado também investir mais nesses relacionamentos com os filhos, os sucessores, aqueles que virão das próximas gerações, e isso tem sido uma construção. O desafio também de lidar com a mão de obra, que cada vez mais as pessoas precisam de ter mais conforto dentro das propriedades para quererem permanecer. Então, eu vejo que a gente ainda está avançando, né? Em alguns momentos a passos mais lentos, em outros momentos agora pós-pandemia, a passos mais rápidos, e isso tem sido uma construção muito importante. Então, eu vejo grandes avanços e é o mesmo passo que a gente ainda tem muita coisa para construir se comparado, por exemplo, com a agricultura. E você, pelo jeito, trouxe muita modernização, né, para a sua propriedade. O que que vocês criam por aí?
A gente cria gado de corte, né, gado comercial, e a nossa principal atividade hoje tem sido a comercialização de terras, né? Então, meu pai, ele é um ótimo negociante, ele ama, por ser engenheiro civil de formação, a reconstrução das coisas. Então, hoje ele pega algumas propriedades que já têm um solo um pouco degradado, ou que estão ali precisando de certo nível de reforma, e aí a gente investe nessa transformação da área. Que ótimo! E que importante esse trabalho que o seu pai realiza, né? E você aí acaba complementando tudo isso. E como que você concilia aí as tradições familiares com as novas tecnologias e práticas também de gestão na sua propriedade, né? Quais são os principais investimentos que vocês têm feito em tecnologia e inovação baseado aí no que vocês têm de criação, né? Buscar entender primeiro o que é o principal negócio. Então, em algumas vezes, o nosso principal negócio estava com gado, então aí a gente buscou inseminação, em outras coisas, como investimento na própria pastagem, né? Ali, adubação, o próprio uso de defensivos agrícolas, tanto para lagartas, ou próprio, muitas vezes a gente usou já assim adubo líquido também, em outros momentos. Então, aí essa é o manejo, em dividir em mais áreas, tudo isso. E em outros aspectos, na parte de investimento das áreas, então trazer toda essa tecnologia para poder investir no solo, para poder fazer um novo manejo de recomposição, né? De recomposição da pastagem, que era em outros tempos degradada, de reforma. Muito bacana, né? Esse trabalho aí todo em prol do nosso agronegócio brasileiro, né? E você aí que é engenheira agrônoma, né? Aplica seus conhecimentos na sua propriedade. Como que é o seu dia a dia na fazenda, né? Quais são as principais atividades que você acaba desenvolvendo? São muitas. Tem até uma das meninas que trabalha com agricultura, ela sempre fala, é uma profissão diferente cada dia, porque a gente tem que lidar com as pessoas, mas ao mesmo tempo a gente tem que lidar com o solo, então ver quais são os investimentos necessários, com o manejo da pastagem, mas também com o manejo do gado. Então eu trabalho dando esse suporte para que aconteçam. Se a gente está reformando um pasto, então a compra de peças, os equipamentos que precisam ser reparados, ao mesmo tempo acompanho também as aplicações, quando a gente vai usar algum insumo, tanto quanto os defensivos, no sentido de manejo das lagartas, ou o próprio uso de controle de plantas daninhas, então acompanho essa regulação desses implementos, aí é lidar com os funcionários também, que está cada um desenvolvendo uma das operações, seja a gradagem, seja o plantio, né, lançando as sementes, e mesmo com o manejo do próprio gado. Então, muitas vezes tem que acompanhar essa questão da compra, da venda dos insumos para o gado, para alimentação, suplementação, ou seja, também para o manejo deles dentro da pastagem, ali a rotação, como que está indo esse desenvolvimento. Então, é um pouquinho de cada coisa todos os dias, até ir levar o almoço também, que é algo simples. Pouco de tudo. E a gente vê todo esse seu trabalho nas suas redes sociais, né? @Melissa Freitas. E a gente vê também que você comunica muito bem. E é muito importante isso no nosso agronegócio, né? Uma comunicação clara e efetiva. E além disso, você também é diretora da Agroligadas, né? Conta pra gente a importância de participar de projetos como esse, incentivar as mulheres, as jovens a seguir, né, nesse setor e ter sucesso, assim como você tem tido. Eu compartilho um pouco da minha jornada na fazenda toda semana, todos os dias, né? Eu vou hoje, não tanto quanto eu ia no começo, mas sempre o pezinho na terra, né? Botinha na terra, que eu sempre brinco, mão na massa e bota na terra, é o meu lema. Eu gosto muito de estar no campo. E a importância de movimentos como Agroligadas é para trazer para a sociedade geral a importância do agronegócio e como o agronegócio faz parte do dia a dia das pessoas. Então, a principal missão das Agroligadas é conectar o campo e a cidade.
E para que isso aconteça, nós precisamos investir também nas mulheres, que são os nossos agentes de transformação, aquelas que vão propagar e comunicar esse setor, comunicar o agro, contar um pouquinho das nossas histórias dentro da fazenda para as pessoas que estão na cidade e não conhecem o setor. Então, ali a realidade, como começa o trabalho cedo, a importância dos tempos de chuva, a importância do zelo, né? Com as áreas de preservação permanente, com as áreas de reserva legal, ou seja, a gente se preocupa com o ambiente sim, ao mesmo tempo que é o tripé da sustentabilidade, a gente se preocupa com as pessoas para que elas tenham uma qualidade de vida melhor e trabalhem dentro das nossas propriedades, bem como também olhar para isso como um negócio. Então, a gente pega todo esse tripé da sustentabilidade, todo aquilo que a gente faz dentro das porteiras e conta as nossas histórias para as pessoas da cidade. E traz essas pessoas da cidade também, mesmo das escolas, os alunos, para dentro das fazendas, para conhecer um pouquinho de como é uma realidade do agro, né? Muitas vezes a gente vê fake news aí, mas é por falta de conhecimento das pessoas. Então a gente chama elas com muita simpatia, muita alegria, para vir para dentro das propriedades, para conhecer como é o nosso trabalho e como a gente, em família, cuida desse setor para que dentro do seu prato tem ali um alimento de qualidade, um alimento saboroso, um alimento nutritivo, com muita responsabilidade. Então, a gente comunica um pouco disso. E para incentivar as gerações, eu tenho dado mentorias para as mulheres do agro, que assim como eu são jovens, são sucessoras, ou que desempenham cargos de liderança, né, para a gente aprender um pouco mais esses desafios de se comunicar com esses homens, de trazer maneira mais empática, mais assertiva da comunicação, de conseguir com que eles se submetam em alguns cargos quando a gente está de liderança, entendendo que a gente está para somar, para agregar e não para competir e não para atrapalhar o serviço deles. Então tem toda essa situação que a gente vem trazendo enquanto no meu trabalho de mentora, né? Eu comecei de um desafio que era meu desafio. E aí, na tentativa e erro e também estudando, eu fui me desenvolvendo nesse lugar e entendi que eu poderia contribuir na vida de muitas mulheres que estavam percorrendo o mesmo caminho que eu percorri há 10 anos atrás, quando eu me formei. Não tenho dúvidas, viu, Melissa? E tenho certeza também que essa entrevista de hoje, o nosso bate-papo, motivou e inspirou aí diversas jovens e pecuaristas a seguir nesse caminho, né? Parabéns pelo trabalho que você realiza e parabéns também por levar com tanta excelência, né, o trabalho da sua família, manter a tradição, mas também modernizar isso tudo, né? Parabéns, seja sempre muito bem-vinda aqui no nosso Pecuarista em Prosa, viu? Quero que você volte mais vezes e te agradeço muito a sua participação. Foi uma alegria ter você aqui. Muito obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho da minha história, da história da família e sim deixar esse recado para jovens, para que elas estejam aí sucedendo aos seus pais ou seus esposos ou a herança de família. Às vezes vem de uma mãe também, mas que se desafiem a estar nesse lugar ou talvez, quem sabe, comprar aí uma terra você e cuidar. Então, também tem essa oportunidade, as mulheres cada vez mais ativas dentro desse setor. Então, deixa esse recado. E também para você que é da cidade, vir conhecer o Movimento Agroligados, conhecer um pouquinho desse trabalho do agro e como isso está na sua vida todos os dias. Convite feito, recado dado. A gente agradece muito a sua participação aqui hoje e até a próxima, viu? Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada. A gente que agradece. E esse foi o nosso Pecuarista em Prosa de hoje. Até o nosso próximo encontro. Super importante que ela disse sobre sucessão familiar, mais mulheres na sucessão familiar. E o DBO na TV vai para um rápido intervalo. Até já. E depois de mais de 20 anos de negociações, foi fechado hoje no Uruguai o Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O tratado vai criar um mercado de mais de 700 milhões de consumidores. O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante a cúpula do Mercosul em Montevidéu, que destacou que a aliança de comércio entre os blocos é uma das maiores do mundo e vai criar oportunidades para ambos os lados. Esse acordo foi desenhado com seus interesses
no centro do mesmo. Foi feito para que funcionasse bem para vocês. Significa mais trabalho, melhores trabalhos, mais oportunidades e melhores preços. A União Europeia e o Mercosul criaram uma das alianças de comércio e investimento maiores que o mundo tenha visto. Estamos derrubando barreiras e estamos permitindo que entrem os investimentos. Estamos formando um mercado de mais de 700 milhões de consumidores. Para o presidente Lula, o acordo é moderno e equilibrado, além de que o Mercosul representa a inserção internacional do Brasil. Estamos assegurando novos mercados para as nossas exportações e fortalecendo os fluxos de investimento. Nossa pujança agrícola e pecuária nos torna garantes da segurança alimentar de vários países do mundo, atendendo a rigorosos padrões sanitários e ambientais. Não aceitaremos que tentem difamar a reconhecida qualidade e segurança dos nossos produtos. Já o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, enfatizou a importância da liberdade comercial que a decisão traz para as negociações entre os países sul-americanos e a Europa. Este acordo prevê mais liberdade comercial. Por exemplo, zero tarifa para frutas, café e outros produtos brasileiros. Cotas importantes para açúcar, carne de frango, carne bovina, etanol. Nós vamos mostrar a nossa competência e poder acessar esse mercado tão importante que é a União Europeia. Importante mesmo. E confira agora as cotações do boi gordo desta sexta-feira. No balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 23 das 32 regiões e em todas elas a arroba caiu. A lista das quedas foi encabeçada por Barretos e Araçatuba, onde o boi está valendo R$ 330 e a vaca R$ 305. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, o boi desceu para R$ 325 e a vaca para R$ 310. No norte do estado, o boi agora vale R$ 325. E no Triângulo Mineiro, o boi está valendo R$ 325 e a vaca R$ 305. Em Goiânia, capital do Goiás, e também na região sul, a queda foi geral, com o boi indo para R$ 325 e a vaca para R$ 310. No Mato Grosso do Sul, a queda foi geral em todas as praças, em Dourados, Três Lagoas e na capital Campo Grande, o boi desceu para R$ 315 e a vaca para R$ 305. No sul da Bahia, o boi caiu para R$ 305 e a vaca para R$ 295. No oeste do estado, a queda foi só para a vaca, que também vale R$ 295. No Mato Grosso, a queda foi geral em todas as praças. Na capital Cuiabá, o boi está valendo R$ 310 e a vaca R$ 300 redondos. No norte do estado, o boi caiu para R$ 310 e a vaca para R$ 305. No sudoeste, o boi vale R$ 305 e a vaca R$ 295. E no sudeste, o boi foi para R$ 305 e a vaca para R$ 300 redondos. No noroeste do Paraná, a queda foi só para a vaca, que agora vale R$ 305. No oeste do Maranhão, o boi vale R$ 295 e a vaca R$ 272. No sudeste de Rondônia, a queda foi geral, com o boi indo para 285 e a vaca 265. Caiu tudo também no norte do Tocantins, onde o boi vale R$ 305 e a vaca 285. No Acre, o boi desceu para R$ 275. No Espírito Santo, o boi foi para R$ 305 e a vaca para R$ 295. E para finalizar a lista desta sexta-feira, o boi no Rio de Janeiro caiu para 335 e a vaca para 310. E o DBO na TV fica por aqui. Obrigada pela companhia e um ótimo fim de semana.